Então vamos começar o nosso podcast na Santec Podcast aqui, com o combate a roubos de carga, veículos, utilizando isca de cargas na rede LoRa. Hoje o assunto vai ser daquele jeito, viu? Vamos só ver. Hoje eu vim para aprender, viu? Não vim como especialista hoje, só para entrevistar essas feras. Então hoje a gente tem aqui com a gente o Anderson Michel Santos Izanon. Ele é especialista em operação. Meu amigo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, prazer estar aqui, trocar experiência, falar de um pouquinho aí do que a gente está fazendo no mercado. Show de bola. Temos aqui também o João Paulo da Citacom. Citocom. Ela nasceu Citacom e se transformou em Citocom ao longo do tempo. O cara é especialista em plataforma, viu, gente? Não é brincadeira, não. Tem o meu amigo Helder aqui, Helder Cochovel. Cochovel. Fleo? Aí, acertei agora. Especialista em hardware, direto da Santec. Estamos aqui, então pode ficar à vontade, a casa é sua, viu? Obrigado. Lucas Molina também, Evernet, é isso? Exatamente isso, Evernet. Prazer, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo e obrigado pelo convite aí. E o que vos fala do Viver de Rastreamento, Lucas Lipa aqui, o Cuida Bebê. Vamos embora começar nosso bate-papo. E hoje eu quero entender um pouco aqui do Anderson, o que o Anderson faz, de onde é que surgiu, Anderson, a sua empresa, como começou. Já sei que você passou pela Santec, já sei que você já deu uma volta legal nesse mercado, hein? Sim. Me diz aí um pouquinho, conta a tua história. Antes de eu começar a falar, eu queria que vocês vissem um vídeo. Então vamos lá então, cuida. Boa noite. Boa noite. O Aeroporto Internacional de São Paulo foi alvo de criminosos no roubo planejado de uma carga de eletrônicos avaliada em 4 milhões de reais. A ação não deu certo porque a carga tinha uma proteção tecnológica. De madrugada, a quadrilha invadiu o estacionamento do terminal de cargas em 2 carros. 3 ladrões renderam o vigia e abordaram o motorista enquanto ele dormia na cabine. Pelo menos outros 3 criminosos participaram da ação. Eles já sabiam que a carga de equipamentos eletrônicos estava avaliada em mais de 4 milhões de reais. Do aeroporto de Guarulhos, os ladrões levaram o caminhão até a zona oeste de São Paulo, onde um dispositivo de segurança bloqueou a carreta. Os assaltantes chamaram um guincho, renderam o motorista e guincharam o caminhão por mais 20 quilômetros, até as rodas travarem novamente. Eles acabaram largando o caminhão na estrada. Antes de abandonarem a carreta, os assaltantes pegaram parte da carga. O que eles não sabiam é que as caixas tinham iscas, rastreadores que indicam a localização dos produtos. O equipamento mostrou que a mercadoria estava em um barraco, numa comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. A polícia militar prendeu 3 homens no local. Todos eram procurados. Outros 3 conseguiram fugir. 23 caixas com celulares, tablets e cigarros eletrônicos foram recuperadas. A carga havia chegado da China. O destino final era o Paraguai. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 3 mil roubos de carga no estado de São Paulo. Um número 7% maior do que no mesmo período de 2020. A polícia tenta descobrir agora quem são as outras pessoas envolvidas no assalto e como a quadrilha conseguiu as informações sobre a carga. Bom, aqui é o resultado final, né? Já é a recuperação. Eu queria ilustrar a tecnologia, né? Primeiro um bloqueador, bloqueia, os ladrões dão um jeito de burlar o sistema e aí por fim tem uma isca. Então essa ocorrência contextualiza bem a questão da tecnologia, da estrutura para a recuperação. Bora, Anderson, me conta um pouquinho do que você faz nessa empresa maravilhosa aí. Vou lá do início, né? 20 anos atrás, eu comecei minha jornada junto com o João, quem me deu a oportunidade aí de entrar nesse mercado. De lá para cá são 25 anos, passei por várias empresas, sempre nesse segmento, né, de tecnologia, de segurança, transporte, telemetria. Inclusive na Santec, 10 anos atrás, eu vim para um desafio na Santec. Como eu tinha experiência, né, do setor de alto risco, né, de roubo, a gente veio para cá com uma missão de implementar os hardwares aqui de LoRa, de radiofrequência, que naquela ocasião estava em evidência para roubo e furto.
E fazendo esse trabalho, né, massivo no mercado, a gente identificou, né, eu pessoalmente identifiquei uma fragilidade muito grande nos players que aqui estão, do ponto de vista de inovação, de criar coisas diferentes, de serviço. E aí a gente decidiu, com a minha família, ir para o mercado. Então a gente abriu uma empresa, oferecendo, principalmente utilizando Santec, né? E a gente está aí já há 8 anos, muito bem, né? A gente atua, na verdade, em todos os segmentos, né? A gente tem desde rastreador de cachorro, pessoas, máquinas, veículos, barcos e carga, né? Existe alguma carga hoje que não possa ser rastreada? Não existe. Qualquer coisa pode ser. Alguém falou que melancia? Dá para rastrear melancia? Claro que sim, claro que sim. Qualquer coisa. Até a Nutella do meu filho, dá para rastrear a Nutella do meu filho? E aí fala, é um item muito roubado. É um dos itens de alto risco. Eu já vou chegar lá. Mas assim, só para contextualizar na questão de tecnologia, né? Assim, existem alguns pilares, né, falando não só de segurança, como telemetria, que são não importantes, mas são determinantes, né? Então nós estamos falando de ter um hardware de confiança, um hardware que tem uma estrutura de inovação, que tem a capacidade de atendimento. E aí estamos aqui com o Helder para já falar para a gente. Software, sem o software você não consegue operacionalizar nada. E a estrutura em si, né? Você precisa ter uma estrutura que comporte, uma estrutura de campo para você ter uma capilaridade de atendimento, falando de risco, ou de técnico para falando de instalação. Então, esse contexto todo aqui. Você fez a pergunta da Nutella. De fato, alimento é um dos itens mais roubados hoje. Se você pegar lá, acho que é top 1 Brasil, em quantidade. Em São Paulo, para você ter uma ideia, na nossa operação a gente tem roubo pelo menos 3, 4 por semana. Em São Paulo de carga pequena, carga que a gente chama de roubo de oportunidade. É o caminhãozinho que vai fazer a entrega no mercadinho lá no finalzinho de Parelheiros, que aí vê os ladrões ali, rouba e leva e deixa num ponto. Uma carga barata, relativamente barata, de 10 mil reais ali. Mas é o roubo de oportunidade, é 10 mil um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ou seja, ela vira uma carga de risco e aí o pessoal passa a investir em tecnologia, uma isca ou a própria seguradora, né? Mas enfim, é mais ou menos essa história. Acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do contexto aí. Deixa eu só Pode falar. Uma coisa boa do Anderson, tá? E esse elogio mesmo, tá? É que ele conseguiu aproveitar o conhecimento técnico dos produtos. Tá? E isso é o grande segredo do negócio, é conseguir ver o que é que o produto pode entregar, onde é que a plataforma pode ajudar e tudo essa onde a operação está deficitária, tá? E juntando isso tudo, de fato, montar uma operação que consegue recuperar equipamentos. Então, assim, ele foi uma pessoa pioneira porque ele conseguiu ver, ok, este equipamento hardware, se eu fizer de uma determinada configuração, eu consigo tirar mais vantagem para a minha operação, este tipo de equipamento. Aí a importância de conhecer o seu produto. Pouca gente foca nisso. Não tenha dúvida. Tem alguns mercados, por exemplo, de isca, que ele é interessante, né? Assim, na verdade, isca hoje, grande parte dela é por determinação de apólice de seguro, né? Então, a seguradora que determina se o produto de alto risco ou o determinado valor, ela exige uma escolta ou isca. Então, é um custo, né? Que para o transportador, para o embarcador, é custo mesmo, né? Ele precisa colocar por uma obrigatoriedade. Então, a gente costuma dizer, né, assim, existem grandes players importantes que fazem um trabalho sério, a gente reconhece isso, alguns amigos e concorrentes, mas sempre foi um mercado muito de commodity, né? É venda, tirar pedido, porque vai no mais barato. E a gente pegou num ponto de mudança disso, né? Que assim, você coloca um hardware mais ou menos, que você tem um serviço mais ou menos, você tem um software mais ou menos e tal, quando tem o roubo, o que acontece? Você não recupera. Já é difícil, mesmo tendo tudo muito bom, já é muito difícil, né? E aí sempre foi nesse mercado, e foi aí que a gente acendeu a nossa luz. Pô, então vamos entrar com um negócio diferente, de forma competitiva, né? Porque não adianta também eu vir aqui com uma solução que seja 3 vezes mais caro, porque como eu falei, é um custo para o transportador. Sim. E aí você vem com uma inteligência, com um software diferente, agregando, mas agregar na isca? Claro que sim. É uma mentalidade que a gente vem batalhando muito com o mercado, com as seguradoras, que assim, sempre foi tido como produto pós-roubo. Mas por que um produto pós-roubo? Eu vou esperar o rastreador principal lá perder sinal, o motorista depois de sequestrar, depois de 3 horas ligar, dizer que foi roubado? Esquece, né? O item mais importante hoje para roubo é tempo.
entre o roubo e você recuperar tempo. Então, é determinante você ter contextos, situações tecnológicas de sistema que te auxiliem nisso. E vou dar um exemplo muito prático para bom entendimento aqui. Se eu tenho uma carga, a gente é muito forte no setor frigorífico também. Se eu tenho uma isca que tem temperatura, que é lá uma carga de exportação, que vai sair lá do Pará, e essa isca está dentro do container, e eu sei que ela vai para a China, se eu tiver um aumento de temperatura nela no Brasil, é roubo. Por quê? Não pode abrir o container. Então aí entra a inteligência de sistema, inteligência de hardware, inteligência de atuação da operação. Eu vou aqui puxar aqui para o Helder, para ele falar um pouco o que é a Santec, de onde é que ele é, o que ele faz hoje aqui, depois eu passo para o João Paulo e a gente vai continuar essa conversa que eu gostei, viu? Tá bom. Então, vamos lá, Helder. Então, primeiro, sou português, já para todo mundo ficar clarificar todo mundo, né? Ninguém percebeu. Só para desanuviar um pouquinho, né? Então, estou neste mercado de rastreamento há muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro produto que eu desenvolvi nesta área era um rastreador via pager. E acho que é pouca gente que deve se lembrar o que é um pager da vida. Evoluiu para depois para... Nessa mesa eu acho que ninguém lembra. Todo mundo novo. Já lembro assim. Então foi de fato um primeiro produto nesta área de fato, que eu desenvolvi. Tá? Depois veio a parte de GSM, de radiofrequência em RDS. Tá? Aí migrei para a parte de sistema. Tá? E mais recentemente migrei de novo para a parte de rastreadores aqui na Santec. Então hoje a Santec é uma grande líder mundial de equipamentos de rastreamento e telemetria. Tá? Hoje muito foco na parte tanto do rastreador com fio instalável, como também na parte de iscas. Tá? Como falamos aqui, essa parte de iscas é uma área que demanda muito conhecimento do mercado. Então nós confiamos em parceiros como o Anderson para nos trazer o que está acontecendo no mercado e como é que nós, a nível de equipamento, conseguimos contornar ou ajudar, auxiliar a operação dele usando as nossas vantagens tecnológicas. Top. Tá? É uma continuidade, né? A nossa engenharia é muito boa, mas a dos ladrões é muito rica e muito boa. Então é um processo constante isso. Você tem que inovar, criar situações. Você tem um modelo de roubo X, você precisa, eu acabei de pedir para desabilitar o LED, então eles já estão trabalhando, tamanho de equipamento, então é um processo contínuo, né? E aí você precisa ter uma estrutura adequada, como eu falei, que possa te suportar nisso. Pelo que eu estou vendo aqui, tem que estar casadinho. Se não tiver tudo casadinho as empresas, eu quero escutar do João Paulo aqui, da Citalcom. A antiga era Citacom. Era Citacom. Então não vou errar mais, tá? Desculpa. Citacom. Isso aí. Isso aí. Me fala um pouquinho o que é a empresa, de onde surgiu, de onde é que você veio, João Paulo? Me conta aí, tua história. Na verdade, o Anderson já entregou um pouquinho nossa idade, né? Porque a gente começou no rastreamento lá em 99, onde, como foi dito aqui, a tecnologia de rastreamento era bem primitiva. Era um celular analógico com um monte de fiozinho ligado no teclado ali para fazer um DTMF e por aí vai. Ao longo do tempo, comecei no rastreamento lá na Graber Mobsat, daí passamos para uma outra empresa que foi a Controlock, onde desenvolvemos o primeiro GSM no Brasil. Tem uma história engraçada que o GSM começou no Brasil sem um plano das operadoras. A gente lançou o produto, fomos para a Fenatran, cada funcionário da empresa era responsável por colocar crédito em meia dúzia de linhas lá de cliente que já estava na rua, porque a operadora não tinha o GSM dados ainda. Então cada um colocava um crédito ali e ali começou o GSM no Brasil. Depois passamos por outras empresas, mas a minha escola foi gerenciamento de risco. Como o Anderson falou, todas as empresas que nós passamos tinha lá em cima uma apólice de seguro dizendo o que pode e o que não pode ser feito dentro do transporte de carga. E aí, como bem dito, o transportador, nosso principal cliente, ele sempre foi imposto a colocar tecnologia. Muitas vezes ele usava a tecnologia somente no intuito de atender aquela apólice e tentar minimizar o risco e diminuir o prêmio dele ali no custo do seguro. Mas nós, enquanto tecnologia, buscamos sempre trazer ganhos operacionais, trazer mais informações para que ele possa usar aquele primeiro item que é visto como segurança, como gestão. Trabalhei no gerenciamento de risco até 2017. Vendi minha participação na última empresa, falei, estou fora do rastreamento, estou tranquilo, me mudei lá para Ilhabela. Aí um dia o sujeito resolve me retribuir o carinho que eu fiz para ele lá em 99. João, estou aqui com uma necessidade, meu fornecedor atual
não atende às minhas expectativas. Você não pode fazer só uma telinha para mim? Falei, caramba, pô, Anderson, para fazer essa telinha eu tenho que ter um back-office inteiro, tem que ter sistema e tudo mais. Aí busquei, então, meu outro sócio, também da empresa anterior, que é o Paulo Bugarelli, para a gente avaliar a necessidade do Anderson. E a gente viu, dava para atender a necessidade dele? Dava. Mas, bem, e o investimento disso? Aí eu fiz a proposta para ele, falei, cara, fazemos sua telinha, mas a hora que você tiver em condição de passar a sua base para a nossa operação, você traz para cá. E aí, então a Citacom lá em 2019 nasceu com o primeiro cliente Santos e Zanon, com os primeiros 1000 veículos que ele monitorava na época lá, muito especializado em recuperação de carga com isca. Então a plataforma Citacom lá atrás nasceu já atendendo esse mercado de recuperação de carga. A plataforma Citacom em 2020 para 2021, começou a namorar ali com o Grupo Alcon. E aí, em janeiro de 2022, fechamos a parceria lá, a Alcon passou a deter parte da nossa empresa e aí a empresa passou a chamar Citacom. Eu brinco que a gente, quando estava escolhendo o nome Citacom, a Citacom era Sistemas Integradores de Tecnologia para Controle e Monitoramento. Só que a ideia da empresa era chamar Citcom, mas Citcom não dava para ser porque já tinha domínio público dela. Aí acrescentamos um A que não tinha uma chamada para aquele A. Aí veio a Alcon e colocou o LL dela em cima ali. Então foi assim que nasceu a Citalcom. A Citalcom hoje é uma empresa que atua em todos os mercados de rastreamento, do mais básico, aquela empresa que está nascendo hoje com um rastreador, o cara é um aventureiro ali do rastreamento, um corajoso, ele pode começar com a gente ali. Então nós temos empresas que fazem o básico, instala o rastreador, entrega o aplicativo à mão do cliente e está na sorte de Deus ali, monitoramento. Nós temos empresas mais estruturadas que fazem o acompanhamento dos alarmes, tem uma inteligência ali na recuperação do veículo. Nós temos empresas que fazem um gerenciamento mais ativo, isto é, controlam na carga, o veículo tem que sair do ponto A ao ponto B, seguindo uma rota, com autotravamento de baú, sair de rota e tudo mais. E nós temos na última ponta empresas especializadas como a Santos Zanon, que fazem efetivamente um trabalho mais especialista, que usam o que a plataforma pode oferecer de mais importante aí, que é fazer com que a estrutura de software trabalhe em prol da operação. Quer dizer, o Anderson acumulou toda a experiência dele ao longo da história dele no segmento, ele pega essa inteligência dele, transforma em parametrização do sistema e vai trabalhar aonde? Vai trabalhar nas exceções, que sem as exceções que também a Central precisaria ter para atender todos os clientes. Então a Citalcom navega aí por todo esse mundo aí do rastreamento. Show de bola, hein? Bom de verdade. Só tô com fera na mesa, cara. Só fera. Agora vamos pro Lucas Molina aqui. Deixa eu dar uma viradinha na cadeira. Vamos embora, Lucas. Me conta um pouco da tua empresa. Me conta o que tu faz, como surgiu, qual foi a ideia. Legal, vamos lá. Bom, meu nome é Lucas Molina, né? Engenheiro eletricista e de telecomunicações. Eu comecei atuando na parte de certificação da Anatel, né? Trabalhava numa certificadora aqui em Campinas mesmo. Trabalhei 7 anos ali e vi muita essa evolução de tecnologias, né? Toda tecnologia nova que vai ser certificada passa pela gente lá, né? Na empresa que a gente trabalhava anteriormente. Eu só não cheguei em ver o pager, tá? Mas tem muita tecnologia crescendo aí na cena e sendo lançada no Brasil. E faz 4 anos que eu estou na empresa, na Evernet. A Evernet é uma empresa global, está em 10 países, com sede na Holanda. E é muito interessante, a gente opera redes neutras da IoT LoRaWAN, tá? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso, é uma tecnologia recentemente, assim, é nova, mas ainda nem todo mundo conhece, tem um tempo razoável, interessante, mas ainda não é tão divulgada, né? Não é tão comum ainda. Mas na sede nasceu na Holanda, onde e o interessante é que a primeira operação de rede foi no Brasil. A primeira operação de rede LoRa foi no Brasil? Da Evernet, sim. Da Evernet, sim. Então, a gente começou com a ideia lá fora, a equipe de desenvolvimento e tudo mais, só que a primeira rede a nascer operacionalmente foi aqui no Brasil. Isso foi em 2018 para 2019. A rede é da American Tower. American Tower é uma empresa de torres de telecomunicações, então essas torres que você vê por aí espalhadas no Brasil é da American Tower. E a gente é a parceira tecnológica da American Tower nessa rede aqui no Brasil. Onde que a rede, né? Eu sou um pouco do meio fora aqui de rastreamento, acho que o único, né? Que não está tão focado nesse meio de rastreamento, porque
a Evernet, junto com a American Tower, a gente é o meio, né? Então a gente consegue operar para várias tecnologias, para várias verticais de atuação. Então, o dispositivo aqui para fazer o rastreamento, ele está lá na ponta, no caminhão, numa carga, e ele precisa mandar aquela informação para que chegue na plataforma. E a gente é o meio dessa tecnologia de radiofrequência, né, de uma comunicação de radiofrequência de longo alcance, que é o LoRaWAN, onde o dispositivo passa pela rede já existente que a gente tem no Brasil, com a American Tower, e chega na plataforma para ser analisados os dados. Só para ajudar também aqui, né, contando na questão da história, eu acho que é isso que o Helder ia falar, né, eu acho que foi ali em 2017, 2018, que na verdade começou a onda de IoT no Brasil, né, lá fora sempre foi uma realidade, né. Internet das coisas, né, conectar dispositivos, casa, veículo, etc., luz, enfim. E a Santec foi uma das primeiras, se não a primeira empresa a apostar nessa comunicação como contingência ou como principal, substituindo o tradicional chip ou em paralelo ao tradicional chip. Por quê? Porque por uma questão de topologia, né, de rede, ela ser um pouco mais resistente à questão do jammer, né, depois eu vou falar um pouquinho de jammer aqui, que é muito utilizado para roubo. E daí nasceu, a gente já vai falar de alguns hardwares, daí que a gente fez aquele trabalho lá atrás. E isso está ligado ao que eu acabei de falar, que é de inovação, tecnologias, evolução do processo para a recuperação. Então, eles vieram, né, com foco em volume, né? Os grandes centros são todos, têm uma cobertura muito boa com as redes. Mas tem um outro mercado, por isso que ele falou, né? Medição de energia tem município que hoje em dia não tem mais a pessoa que vai fazer a leitura lá fisicamente. No Sul tem muito já, né? Mas a gente pegou essa boa tecnologia aqui para o rastreamento e tem dado muito resultado para a recuperação. E, na verdade, a rede nasceu aqui no Brasil com os clientes âncoras foram para rastreamento. Bacana. Hoje, cerca de 1/3 da nossa base total é para rastreamento, ainda cresce muito forte. E lá atrás foi o que nasceu, o foco principal primeiro foi para rastreamento, depois foi para utilities, medição de água, gás. Uma das primeiras antenas foi em cima do prédio aqui, uma das primeiras antenas do Brasil foi aqui. Eu ia contar isso aí, então, a Santec, na altura eu trouxe essas tecnologias para cá, nós fomos a primeira empresa, acho que do Brasil, que trouxe essas tecnologias LWA. Então nós trouxemos, eu subi aqui no cimo do edifício, não foi neste, era aqui ao lado, né? E para montar as antenas, para a pessoa conseguir desenvolver os equipamentos e pôr-os para funcionar. Então, na altura, não existia a rede LoRaWAN, não existia Sigfox, não existia nada aqui no Brasil. A Santec, de facto, foi uma pioneira nesse ponto, em ver a oportunidade que esse mercado oferecia, não é? E trazer essas tecnologias para cá. Tá? Então, nós fomos os primeiros, de facto, se não o primeiro. Apostou daqui, apostou dali e deu super não, certo. Assim, tentar aqui uma, tentar a outra, uma dá certo. Tá? E tem coisas que não funcionam aqui, funcionam lá fora. E isso é outra coisa também que é legal, que é assim, tudo que a Santec desenvolve não é só para o Brasil. Então tem muita coisa que começou a desenvolver aqui, que é aplicado no México, nos Estados Unidos, na Europa. E o contrário também, há coisas que funcionam aqui, não funcionam lá fora, tem coisas que funcionam lá fora e não funcionam aqui. O facto de ter essa diversidade também de aplicações também nos ajuda a ter um produto mais robusto e que, de fato, traga mais soluções melhores para os nossos clientes. Não, e é importante dizer o seguinte, quando a gente fala de rastreamento com um enfoque em carga, não existe no mundo quem faça rastreamento como o Brasil. Quer dizer, nós exportamos a tecnologia de prevenção a roubo, no Brasil exporta para o mundo inteiro. São muitos anos fazendo isso, quer dizer, do pager até o LoRaWAN hoje, muita tecnologia foi desenvolvida. Lá fora, o foco é logística, é gestão. Então, quando a gente traz essa tecnologia para cá e agrega a nossa experiência na segurança, para mim, eu sou entusiasta do LoRaWAN porque eu entendo que é a barreira que o bandido não consegue transpor hoje. Então a gente tem essa oportunidade de usar essa tecnologia. Eu acho que o objetivo desse podcast é justamente mostrar para o mercado essa tecnologia. E aí tem outros fatores que acabam barrando isso no mercado. Primeiro, o pessoal não conhece. Aí o cara compra um equipamento LoRaWAN e quer testar. Que teste ele vai fazer com um equipamento? Não vai fazer. Então, acho que essa missão desse podcast é que ele levar essa tecnologia para o Legal. Eu hoje não trabalho com iscas, hoje eu não trabalho com telemetria, hoje é rastreamento básico de empresa. Todo mundo me conhece, sabe onde eu trabalho, como eu trabalho. Se eu hoje, Lucas, quisesse trabalhar com isca, qual seria o melhor caminho para começar?
Quem pode me responder? Como eu falei no início, na verdade, quem hoje determina, falando para o grande mercado, tá? Obviamente que você pode ter uma empresa que quer ter o controle do container dele, não quer instalar, ele pode usar uma isca como rastreador, uma isca com GPS. Mas eu estou falando do grande mercado, né? Que é controlado, né, essencialmente pelas seguradoras, né? Pelo ponto de vista de apólice, né? Tem gerenciador de risco, tem corretor de seguros, né? Tem a gente aqui como tecnologia, tem empresas de serviços, enfim, tem uma série de contextos. Mas no final das contas, lá a apólice é da seguradora, ela que desenha e ela que define. Então, o primeiro ponto, se você quer entrar no grande massa, você precisa fazer um trabalho com essas empresas, né? De aceitação, então você precisa, no mínimo, ter uma estrutura, quem são seus parceiros, os contratos, sua rede de atendimento. Então não é um serviço que você consegue do dia para a noite fazer, precisa ter muito trabalho, bons parceiros, uma boa tecnologia, entendimento do mercado, muito relacionamento com o mercado, e aí você consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Mas isso eu estou falando para isca, né? E aí já encaixando a outra tecnologia LoRa que a gente está falando aqui, você trabalha com rastreador básico numa região, eu conheço bastante, muitos clientes, Sim. inclusive no Nordeste, e a gente diferencia assim, o localizador, o rastreador básico, também a gente tem bastante aqui, de algumas formas. Tem o roubo especializado, né? Você falar de roubo de veículo, né? Em veículo que o cara que vai picotar, que vai para desmanche, São Paulo é líder, disparado, né? É uma galera que vai roubar o carro para desmanchar. Então você precisa ter um equipamento, um localizador simples, você não consegue atuar contra esse pessoal, porque eles têm N métodos ali para identificar e tudo mais. Aí você precisa ir para uma tecnologia alternativa. Aí entra um pouco mais de experiência. Pô, mas é só São Paulo? Claro que não, né? O lugar que mais se rouba caminhonete no Brasil é Cuiabá e Goiânia, que são os dois lugares que mais emplacam. Então, são quadrilhas especializadas. Como que você vai combater uma quadrilha especializada com equipamento simples? Não consegue. Não combate. Mas, obviamente, que o rastreador simples, eu quero só fazer um acompanhamento, é um veículo com menos risco. Enfim, aí você tem que trabalhar a questão de instalação e tal, mas a tecnologia diferente aqui, com outros recursos, ela precisa ser utilizada nesse tipo de... Na verdade, outra coisa que você precisa analisar é o seguinte, quando a gente está falando de rastreamento básico, a gente está pensando que o nosso cliente lá na ponta tem um aplicativo que ele quer ver o carro dele em tempo real, né? O famoso tempo real do rastreamento. Mas qual o objetivo da empresa? Eu quero só entregar esse recurso para o meu cliente ou eu quero recuperar o veículo? Acho que a questão da tecnologia que a gente está falando, a isca aqui, o objetivo dela é recuperar. Então, falar, eu vou usar a isca para monitorar meu carro em tempo real, esquece. A estratégia é outra. Esse cara que é especialista, ele vai entrar com o jammer, ele vai fazer a varredura lá com a bastorinha lá para localizar o rastreador. Então, se eu estiver usando uma isca com o mesmo perfil de uso que eu usaria num rastreador, o fato dela ter um LoRa como contingência de comunicação, você está perdendo a eficiência dela, a surpresa dela. Então você tem que planejar a utilização do dispositivo. Aí que está, acho que, a sacada. Toda empresa de rastreamento pode usar isca? Pode, mas ela vai ter que investir na inteligência de uso desse dispositivo para saber qual vai ser o diferencial que efetivamente essa tecnologia vai trazer para a operação dele. Assim, toda a tua operação depende da tua necessidade. Então, dependendo da tua necessidade, tu vais estudar qual é o equipamento que mais se adequa àquela tua necessidade. Então, o isca é muito legal, mas de facto tem uma aplicação específica. Roubo de carga, é uma coisa que é fácil de esconder. Como falaram, não vais colocar aquilo num veículo. Podes colocar aquilo, sei lá, debaixo de um assento de uma moto para ninguém saber? Também podes. É uma aplicação legal, inclusive. É assim, é o que o João falou, né? Você entender a operação e a necessidade do cliente, a isca pode ser muito eficiente. Um veículo pesado, quantos rastreadores você já chegou a instalar num veículo pesado? Muito. Eu tenho hoje, até hoje, uma frota que ela tem 3 dispositivos nossos. Ela tem LoRa em rede, ela tem uma isca convencional e tem uma isca grande jogada no meio da coluna que só vai conseguir tirar lá se... Inclusive, depois tem que cortar esse pedaço, porque eu estou falando do segredo aqui, né? Mas... Já começou a soltar o segredo, né? Mas estás a ver, depende muito da tua necessidade. Então tens que, de facto, ver qual é a tua operação, conhecer a tua operação, conhecer onde é que estás pecando, ou seja, onde é que, de facto, está a ser ruim para o teu negócio, onde é que podes melhorar e achar o equipamento que mais se adequa à tua operação. E montar a operação também para atender isso aí. Porque, assim, só ter um equipamento não adianta nada. Tecnologia não faz nada sozinha. Então tens de ter o equipamento, tens de ter o site, tens de ter o conhecimento de campo, como é que o ladrão está atuando, como é que ele faz, como é que ele usa, para de facto veres, ok, se eu puser um equipamento nesta determinada condição, nesta posição, com esta configuração, a probabilidade do ladrão achar o equipamento
ou de a minha recuperação vai melhorar. Sim. Então, assim, tem muito conhecimento de campo, tá? Para conseguir, de fato, que os teus índices de recuperação consigas recuperar as cargas. No caso aqui, eu estou vendo aqui alguns aparelhos da Santec ao fundo. Todos eles estão com LoRa. Cadê? Me explica Sim, um pouquinho todos são LoRa. Vamos lá. Então, este aqui é um equipamento LoRa, é GSM e LoRa, tá? Ele é um equipamento que é instalável. Então, instalas no veículo como se fosse um rastreador comum, tá? Positivo, negativo, entrada, saída, tá? E aí tu consegues configurar ele para a tua operação. Então, por exemplo, podes configurar ele para... Ele funciona, na maioria do tempo, no GPRS normal, na rede GSM normal, e caso apareça um jammer, caso o equipamento detecte um jammer, tá? Ele vai e usa o LoRa como backup. Tá? Então, ele já consegue detectar que está com jammer, assim, ó, eu não consigo me comunicar mais com o servidor, então a operação fica cega. Tá? Então eu vou usar o LoRaWAN para emitir um sinal, tá? Para que o jammer não vai interferir nessa comunicação, essa comunicação vai chegar lá na EveryNet, a EveryNet vai transmitir para a plataforma e aí a pessoal da operação tem uma informação de onde o equipamento está. Então assim, o que acontece? É exato pronto, isso aqui, é exato a localização que ele dá com LoRa? Você precisa, se ele tiver com o jammer que estiver bloqueando o GPS, obviamente ele não tem. Aí você tem o LBS do LoRa, você tem região. E aí você tem métodos de busca, né? Ele tem... Posso agregar aqui? Vamos lá. Tem quatro itens importantíssimos no LoRa. Primeiro, ele tem a rede LoRa, né? Sim. A rede LoRaWAN, desculpa, é verdade. Que é a rede da American Tower. Então, se estiver nos grandes centros, onde tem cobertura, ele utiliza dessa rede e ela é muito resistente à questão do jammer e tudo mais. Ela tem um outro que é o peer-to-peer, que é um equipamento se comunicar com outro que estiver próximo. O terceiro é a questão da presença. Eu consigo, por exemplo, vincular aquele cara a uma isca que está no baú. E se uma desaproximar da outra, ele gera um alerta, alguma coisa. E tem um quarto, que é um pulso para um antenista com um equipamento, um sniffer de campo, fazer a busca. A sua pergunta seria nesse caso. Eu não tenho a localização exata, mas eu tenho recurso. Por isso que eu falei para você, né? Por isso que eu falei para você da estrutura de campo, que é importante. E aí o que eu sempre digo é o seguinte, né? Onde eu vou aplicar essa tecnologia? Aí entra o conhecimento de campo para você entender. Falando para isca, né? A gente tem Operação Manaus e tal. Vou usar a isca lá, porque o LoRa chegou no Brasil, é um tal de, é LoRa, mas se você não souber aplicar, não vai ter o resultado que a gente... E aí, você vai entender claramente nesses 4 exemplos que eu dei aqui. Se eu estou com uma isca que está vindo de Manaus, com o LoRa, eu falei aqui, rede LoRaWAN. No interior do Tocantins ou do Pará, tem LoRaWAN? Não tem. Vai ter nos grandes centros, vai ter em Belém, vai ter em Palmas, mas no meio não vai ter. Então eu já tenho... Não é tão bom isso aqui. A questão do peer-to-peer, eu tenho muita frota rodando nessa área? Não tenho, posso até ter bastante caminhão, mas não é o suficiente como é no central. Eu tenho muito antenista nessa região? Não tem, porque está concentrado aqui. Então você precisa também saber aplicar. É muito boa? Para mim é o que tem de melhor para recuperação, né? Com o que a gente tem hoje no mercado. Mas você precisa saber aplicar. E aí você precisa entender. É o conhecimento com a combinação de tecnologias que você consegue ter mais efetividade na hora de recuperação. Sobre esse rastreador, inclusive, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vai passar aqui, só dando um exemplo aí, jogando para a questão da plataforma. Vai jogar da plataforma agora aí, né? Isso. Vamos lá. Olha só, na prática como funciona. Eu peguei 2 carros que vão se cruzar aqui, apenas como exemplo, né? Ele está com chassi só ainda, é um carro novo. Eu coloquei para localizar ele, tá? Então ele está aqui, ó, é o veículo que eu estou procurando. E aí eu criei um local onde eu quero que procuro. Então eu criei aqui esse círculo, acabei de criar esse raio de 2 ou 10 quilômetros. E já eu estou vendo que tem um que está descendo. Então, logo eles vão se encontrar e este veículo vai colocar esse em emergência de forma automática. Então imagine, ele poderia estar sem sinal. É que o nosso exemplo é que ele está com sinal. Mas é o mesmo efeito da questão do roubo. Olha lá, já eles entram. Na hora que esse entra, ele começa a procurar esse. Ou qualquer outro carro que entre nesse círculo, começa a procurar quem? Esse carro que eu determinei.
E assim eu poderia criar várias outras áreas de busca, né? Foi roubado em São Paulo, eu quero criar uma área na Anhanguera, na Bandeirantes, na Fernão Dias, para saber se o veículo, por exemplo, não está saindo de São Paulo ou chegando em São Paulo. Assim por diante. Então vamos aguardar aqui, como é uma situação real, né? Depende aí da atualização dos veículos, eles entrarem, né? Que se cruzarem aí, perceba, ó, eu mandei nenhum comando para esse carro aqui ainda. Ele está em movimento, está em condição normal, não está em emergência. Você percebe que não está em emergência. Vamos esperar eles se encontrarem. Pena que aqui é uma região, a divisa do Goiás com Minas Gerais, então não tem uma comunicação boa. Olha lá, já entrou emergência, ó. Já entrou emergência. Eles se cruzaram e o outro colocou ele em emergência. Acabou de entrar em emergência. Olha que fantástico isso. Através de um outro veículo que passava por ali, ele entrou em emergência. Que bacana. Eu vou dar mais um aqui. Você vai ver que, ó, eles estão se cruzando, basicamente. Esse está descendo e esse está subindo. Esse está vindo para Santos e esse está indo para Anápolis. Que caso legal. Bom, esse é o vídeo que ilustra, né, de forma real a tecnologia, o sistema, configurações. Mas enfim, eu acho que agora vou falar um pouquinho de LoRa. De LoRa. Agora eu quero entender o que é LoRa. Aqui a gente falou LoRa aqui, LoRa ali, LoRa lá. E LoRa é o quê? Me diz aí. O que é o LoRa, né? O que é o LoRa? Bom, muita gente não conhece, pois é uma tecnologia que foi lançada recentemente aí. Ela começou a ser desenvolvida em 2009 por dois amigos na França, que queriam desenvolver uma tecnologia de radiofrequência de longo alcance. Tá? Em 2012, a Sentec globalmente comprou essa tecnologia para quase Sentec, né? Aí a Sentec. Por isso tem que trabalhar com LoRa, né? Porque tá ligado. E em 2012 eles deteram essa tecnologia para fazer a comercialização desse chip, né? Desse módulo no mundo todo. Então hoje a Sentec globalmente ela vende os chipsets de comunicação desse dispositivo. E nada mais, nada menos, é uma tecnologia de radiofrequência, né? Onde, assim como 2G, o 3G, 4G, que a gente citou muito aqui, 433, RF e tudo mais, só que é uma tecnologia com alguns benefícios, né? De algumas especificações de benefícios, onde ela tem um longo alcance. Então, hoje, um dispositivo ele consegue alcançar uma mensagem muito mais longa do que, por exemplo, uma mensagem celular, né? De uma tecnologia de celular, e com um benefício muito interessante, que é o baixo consumo de energia, que é longo alcance e baixa energia, né? Baixa potência. Que na parte de potência... Quanto é que foi a recorde? 1.300 km, né? Exato. 1.300 km de alcance de uma mensagem do dispositivo para a rede. A nível do mar. Exato. Sim, não, obviamente, isso são condições, vamos dizer, praticamente laboratoriais, né? Porque na prática, a realidade, né? Não funciona muito bem assim com 1.000 quilômetros, mas funciona com centenas, dezenas de quilômetros. Mas no caso, a gente tem aqui o GSM, que ele dá o quê? Dá 3, 4, 5 km? No máximo, isso. Exato. Numa rede livre. Isso. Chega aí. Assim, vamos lá. A potência de transmissão do LoRa, eles usam na banda de 900 MHz. Tá? Teoricamente, tá, o máximo permitido na Anatel é 1 Watt. Tá? O GSM, a potência de transmissão do celular é mais do que isso. Tá? Então, mas, como as frequências hoje em dia de GSM está a trabalhar na faixa de gigahertz, 1900, 1800, então o alcance dela é mais curto, é menor. Exato. No caso, o LoRa ele sai na vantagem nessa questão. Exato. E também um grande ponto que é o consumo de bateria. Então, hoje em dia, um GSM que a bateria dura poucos dias, né, para um rastreador, o LoRaWAN chega a durar anos, de 5 a 10 anos. Depende do tempo de frequência que o dispositivo manda a mensagem. Peraí, pô. Uma bateria dessa dura de 5 a 10 anos em campo, sem precisar trocar e carregar. Essa aí não. Tem que ser um pouquinho maior do que essa aí. Mas algo desse porte. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior, essa daí já dá. Essa daí já vai um pouquinho mais longe. Tá? Esse aí tem uma bateria mais parruda, com uma capacidade maior. Tá? Esse aqui é o quê? LoRa também? Esse também é GSM, LoRa.
Tá? Eu vou abrindo aqui, tá, gente? Eu sou enxerido. Se quebrar, paga. Deixa Se quebrar, cartão de crédito. cartão de crédito aí. Ó, eita. Essa sim, hein? Não sei se dá pra tirar. Não, não dá não, tá colado. Exato. Essa aqui dura. Essa dura, de 5 a 10 anos em campo. O que eu costumo dizer que muito é a aplicação decide qual tecnologia vai ser usada. Porque tudo depende de qual a necessidade do usuário final, da aplicação. Porque o LoRa, ele tem essas vantagens de longo alcance e baixo consumo de bateria, só que ele não transmite muitos dados. Então você não consegue fazer uma chamada de vídeo, você não consegue trafegar um alto pacote de dados, muita informação. Você trafega pequenos dados, bem baixos, pouca informação É o objetivo, mesmo. da localização Exato, do da produto. localização, alguma outra informação, horário, data, algum histórico de localização. São mensagens pequenas. Na realidade, tem que ter um grupo mesmo que se fale um com o outro para poder ter uma posição melhor. Isso, na verdade, Exatamente. tem uma vantagem, porque quanto menor a mensagem, mais fácil é para chegar ao destino. Se tiveres uma mensagem muito grande, a probabilidade de no meio teres falhas e teres inconsistências é maior. Então, uma das vantagens do LoRa e dessas tecnologias LPWAN é que, de facto, a mensagem é tão pequena que a probabilidade dela chegar, aumenta a probabilidade dela chegar. Quanto mais pequena a mensagem, menos dados têm que chegar na antena, tá? Então é mais fácil a dados chegar lá. Isso é bacana. Então, o pessoal que está em casa, para vocês entenderem, dá... A pergunta é para você, viu, antes agora. Dá ou não dá para mim? Eu tenho minha frota de 10 caminhões. Eu não tenho condição hoje porque minha carga é barata, mas eu queria prevenir. Eu consigo comprar e rastrear. Eu que não tenho experiência, ou até um cara que trabalha com rastreamento hoje, que tem pouca experiência nessa rede. Tem como usar para prevenção? Sim, tem. Eu na pergunta anterior até citei, né? Na grande massa, trabalhar com seguradoras, você tem uma série de processos que você precisa cumprir para você atender. Mas, obviamente, esse é um equipamento de rastreamento que pode ser utilizado para rastrear qualquer coisa, inclusive carga, eventualmente que não tem um seguro, não tem uma regra de apólice, mas se rastreia qualquer coisa, literalmente. Você quer fazer um acompanhamento específico de uma carga, você quer colocar isso, a gente usa muito com imã, num veículo, aí, numa investigação, numa pessoa. Enfim, o hardware é esse aqui, né? Você viu, você tem a caixinha, mas você tem ele. Você consegue fazer alguma customização para determinado tipo de aplicação. Então, assim, você pode utilizar a isca já, de imediato. O que precisa é entender em qual mercado, em qual operação. Talvez a aplicação principal é a contingência do meio de comunicação. Quer dizer, na verdade, a gente está falando com um dispositivo GSM, que pode passar por um ataque de jammer num carro específico, num veículo mais caro ali, mas que pode ser usado no rastreamento básico. Quer dizer que então, se eu ligar isso aqui, eu sei que o meu GPS, meu GSM vai parar. Do prédio. Agora, a do prédio de tudo aqui, nem vou ligar, porque senão tá o nosso microfone aqui, que a gente já fez esse teste antes e deu errado. Mas a LoRa não trava com ele. É isso aí. Ele consegue bloquear. O jammer. Ele é resiliente. Isso. Do jeito que a tecnologia funciona, que ela opera, o embaralhador de sinal ele não consegue embaralhar o LoRa, porque ele fica trocando de canais e outras coisas que a tecnologia opera, e aí ele acaba passando essa mensagem. E por isso que é interessante o complemento de tecnologias para fazer um rastreamento. Não só usar o LoRa, mas usar o GSM como uma tecnologia principal. Por exemplo, o mercado faz muito isso, vocês devem fazer muito isso. Pela taxa de dados, pelo preço, Exato. de comunicação, né? E você usar, às vezes, o LoRaWAN como uma redundância de quando for embaralhado o sinal, você conseguir usar o LoRa para fazer a recuperação da carga. Faz embaralhar toda a informação que está saindo e não chega nada. Então vamos lá, o que acontece? Ele bloqueia, né? Na verdade, esses equipamentos, tá? Esse equipamento bloqueador, ele interfere na recepção do sinal. Então, qualquer receptor que vá estar aqui dentro do equipamento, ele vai interferir e não vai conseguir fazer esse sinal. Então, no caso do GSM, por exemplo, para o equipamento conseguir comunicar, ele precisa trocar figurinha com a rede, ele precisa registrar. Precisa fazer um sincronismo, estabelecer o tubo e mandar precisa se o dados. cara pagou a conta. Isso aí. Ok. Quando ligas o jammer, essa troca de figurinha, ele não consegue mais fazer. Ele não consegue mais checar se a conta for paga ou não. Ele não sabe, eu não. tentando falar com o Helder e um monte de gente gritando aqui. Literalmente é isso. Ele não vai me escutar. Então, vamos fazer o seguinte. Não vai ligar o jammer, né? Pior que eu vou. Não, mas vamos lá. Então, assim, no caso do LoRa e no 433, que tu puxaste a antena aí, o que acontece? Com o equipamento ele só transmite. Então, ele não quer saber se, de facto, alguém está tentando comunicar com ele ou não. Ele só vai transmitir e
Se pegar, pegou. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui. Não vai acontecer, não. Tá ligado. Tem rastreador ativo aqui em cima da mesa. Será que ele vai dar? O especialista agora. Ó. Esse é um pulso, né? Esse é um equipamento analógico de busca. Existem os outros equipamentos digitais da própria Santec. Tem aqui, vou deixar aqui. Esses são os mais utilizados no mercado. Esse é o equipamento digital, que ele tem diversas vantagens. Você consegue identificar o número do equipamento, você consegue ativar por ele o RF, e você tem os analógicos, que aí você tem um alcance muito maior, que são esses dispositivos. Eu já cheguei em busca a entrar em empresas em emergência que não era a minha isca. Se eu tivesse com esse dispositivo, eu conseguiria ver se o número da isca... Esse é mais preciso. Não é preciso, eu acho que eles se complementam. Esse tem muito alcance, esse tem precisão. Pelo número do equipamento e tem recurso de eu conseguir ativar a isca também. É que, por exemplo, estás num campo, tá? E ele está buscando uma carga. Se tiver vários equipamentos em 433 iscas ou no mesmo tempo ativos, tá? Ele vai ter que ir um a um para identificar qual é o equipamento que ele está buscando. Foi o que aconteceu, a gente teve uma carga, depois eu posso até mostrar aqui, a gente tem uma carga roubada em Santos, e aí a gente pegou o sinal e foi seguindo ele, entramos numa empresa com a polícia e tudo mais, e era uma outra isca de um outro fornecedor de isca que estava em emergência na mesma frequência que eu estava utilizando. Se eu tivesse o dispositivo digital, isso não teria acontecido, porque ali eu consigo ver o número do equipamento. Aqui não. Deixa eu ver aqui esse. No caso, esse aqui dá essa isca, né? Isso é dessa isca. Olha lá. Ele aparece aqui do ID. Então, aqui, o número que aparece aqui aparece ali. Ele aparece aqui, é o finalzinho dele. E ela vai apitando. Mas o som tu consegue mudar também, de acordo com a eu tenho algumas configurações no hardware, de sequência, de bips, e aqui eu também tenho uma certa configuração aqui do aparelho para ouvir. Mas esse é o barulho tradicional, porque como a gente está falando, não sou eu que busco, né? Eu também busco, mas tem milhares de antenistas, empresas que fazem esse trabalho em toda a América Latina, então cada um está habituado com barulhinho aqui, né? Esse é o grande atributo do cara para ser antenista, ter um ouvido... A experiência do cara de ouvir o barulho faz a diferença, porque a gente está num ambiente controlado aqui, tá o som limpinho, mas pensa isso lá fora, com toda a deflexão do som. Outros equipamentos mandando radiofrequência, interferindo. E aí entra uma questão importante que eu falei agora há pouco, da questão da configuração, né? Eu tenho nos hardwares da Santec 20 canais de transmissão. Essa isca aí tem uma isca aí que está com 433-900. Eu tenho 20 canais que eu posso, em determinado... Eu já tive ocorrência que eu tinha sinal GSM, mas não tinha localização porque estava só com jammer de GPS. E aí eu tinha pulso, mas eu estava no 4330, que é muito poluído. Muita coisa está em 4330 e não ouvia. E eu mandei um comando e mudei ele para 434-200. E o cara na hora já pegou o pulso, chaveou aqui. Então você também tem esses recursos, que aí eu falei, software para mandar o comando... E o hardware que me permite fazer esse tipo de manuseio. Caramba, eu gostei muito. É possível qualquer pessoa manusear um negócio desse, não? É possível, obviamente, mas como a gente falou, precisa treinamento. Precisa ter um treinamento. A gente, vou falar de novo Santec aqui, quando a gente trouxe essas antenas para o Brasil, a gente teve uma preocupação muito grande. E aí vou entrar de novo na questão de configuração. Hoje já tem conhecido aí pelo menos uns 4 ou 5 antenistas presos trabalhando para o crime. Ou seja, gente que tem essa antena que localiza ela para descobrir que tem um dispositivo. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande de como colocar isso e na mão de quem colocar isso. Bacana mesmo. Cara, muito bom. E essa outra, a Santec está trazendo para o mercado também. Isso, esta já existe aqui porque, de facto, em 900, no caso do LoRa, não tem estas antenas disponíveis no mercado. Então nós tivemos que construir uma do zero para, de facto, possibilitar às pessoas que utilizam o LoRa essa possibilidade de localizar o equipamento. Legal. Uma pergunta bem... É curiosa essa pergunta. Eu vou desligar o jammer. Eu desliguei o jammer. Ele continua em modo de emergência ou ele para? Isso é configurável. Depende de você entender o produto, onde está, modus operandi, depende muito. Tem situação que é importante ele manter a emergência e tem situação que não é importante. Por exemplo, se eu tenho uma camuflagem perfeita,
que eu sei que o ladrão não vai, e depois eu posso mostrar algumas aqui, a gente coloca a isca dentro de notebook, dentro dele. Eu tenho isca que eu coloco dentro de uma carne de borracha, literalmente é uma carne de borracha que vai... Então o ladrão não vai achar por visual, ele não vai encontrar. Então, se ele está sob ação de jammer, eu posso manter o pulso, tirou o jammer, eu tiro o pulso, porque senão eu posso facilitar o processo para ele. Então isso é muito sensível, né? Assim, tem regiões que a gente usa do recurso plataforma e hardware, que eu não posso ativar esse pulso de forma automática, porque eu sei que a quadrilha que é lá, ele atua com esse tipo de dispositivo. Ou seja, eu estaria ajudando o ladrão ao invés de protegendo a minha carga. Tem uma situação que LoRa e a questão da plataforma. A LoRa tem uma plataforma que dá para se comunicar com eles direto? Como é que funciona? Ou é um sistema exclusivo LoRa? Na verdade, a Evernet, ela detém a tecnologia LoRa. Aí ela tem os brokers de comunicação LoRaWAN no Brasil. Então, existem alguns parceiros da Evernet que revendem o sinal, a transmissão de dados, e aí o nosso cliente contrata uma dessas empresas e aí ele faz alguma configuração para direcionar os dados para nós. Lá na plataforma do parceiro Evernet, é possível você fazer uma localização LBS do dispositivo, do dispositivo LoRaWAN. Porém, a tradução da posição precisa é feita na aplicação final, porque eles lá não conhecem qual é o protocolo que o hardware está transmitindo informação para ser traduzido em coordenada. Por aqui, uma coisa que nós fizemos e que nós pensando nessa parte de melhorar e facilitar até para os nossos clientes, tá? Os equipamentos, quando são fabricados, eles são registados já na plataforma da Evernet. Então já nascem registados lá. Quando o cliente quiser, eu quero os meus contratei o broker para fazer a conectividade desses equipamentos. Ele liga para cá, uma pessoa gera uma chave para aqueles equipamentos, tá? E ele vai na plataforma lá do broker, joga essa chave e esses equipamentos automaticamente já são migrados para a conta desse cliente e já funcionando. Então o cliente não tem que pegar, entrar na peça, configurar a APN. Já vem pronto. E esse é um outro benefício muito interessante do LoRa, porque ele não tem um SIM card. Você não tem a operacional ali, a física, né, de colocar um SIM card, de tirar um SIM card de uma operadora. Você simplesmente tem o produto, ele tem essas chaves, e que já estão registradas e vai para o operador, né? Igual o pessoal comentou, a gente não vende diretamente para o mercado, a conectividade a gente é a rede junto com a American Tower, e a gente cuida dessa infraestrutura. Hoje a gente está em torno de 250 municípios em todas as capitais e 250 municípios espalhados no Brasil com cobertura. E você consegue, através desses operadores, comprar um rádio aqui da Santec, chegar no operador e fazer essa migração e o dispositivo já começa a funcionar. Bom, isso é bacana. Onde tiver rede, ele funciona. A gente estava conversando no intervalo e o Anderson me falou uma coisa interessante. Tem alguns lugares que ficam ainda aquela área de sombra também por LoRa. Existe hoje no Brasil. Eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu precisaria chegar lá com um rastreio e saber a hora que minha máquina está trabalhando lá dentro, quanto tempo ligado. Eu consigo montar uma rede LoRa ali dentro para usar os aparelhos lá? Consegue, e facilmente, tá? Isso é muito interessante. É um benefício dessa mobilidade de rede, né? Porque como não é uma rede que uma operadora precisa operar, tirar a licença de operadora para operar, você consegue, você mesmo criar sua rede. Você compra os gateways e os equipamentos do sistema e você monta aquilo e ele já começa a funcionar uma rede. E a gente tem um produto com os operadores junto também, que você só compra o gateway e você faz uma extensão da rede. Que aí é muito legal para o rastreamento, porque se você está lá na sua fazenda, a gente não tem uma rede lá. Mas você comprou um gateway e fez uma extensão da rede da American Tower na sua fazenda. Se o seu trator sair da fazenda e ir para a cidade onde tem cobertura, ele continua a comunicação e continua o rastreamento. Porque não são redes apartadas, e sim uma extensão. E o outro benefício também é a questão, voltando aqui explicando também um pouco mais de LoRa, né? Existe uma diferença entre LoRa e o LoRaWAN. Porque o LoRa é a tecnologia física, né, da radiofrequência. E que é onde o pessoal comentou bastante, é que ele consegue comunicação peer-to-peer, dispositivo com dispositivo. Então, se você tem uma frota, a frota se comunica entre si, onde não tem rede. E quando um caminhão chega na rede, ele descarrega a informação de todo mundo, né? E o LoRaWAN é a tecnologia LoRa na camada de aplicação, na camada do protocolo de comunicação,
né, que é padronizado pelo LoRa Alliance no Brasil, porque é um protocolo aberto também. Então você consegue ainda até fazer alterações. E então você consegue fazer essa extensão de rede onde não tem cobertura de duas maneiras. Ou com rede estendida, com um gateway, né, fazendo essa rede estendida, ou operando também LoRa peer-to-peer. Inclusive, se você olhar o mapa de calor no site da American Tower, você vê que nas regiões de Mato Grosso do Sul tem uma cobertura muito importante. Então, mas isso é muito legal, porque assim, se tens um lugar onde de facto não tens cobertura GSM, LoRa, não tens cobertura nenhuma, só que queres ter equipamentos que te mandam as informações de posição, onde é que está o trator, a colheitadeira. Então, usando um equipamento como o nosso, tu consegues configurar o equipamento para só usar a LoRaWAN para comunicação. Então, tu consegues pegar e ter a cobertura de equipamentos de rastreamento usando o que estamos falando aqui. Ou seja, mantendo uma rede própria numa determinada fazenda, um determinado local, e ter os nossos equipamentos configurados e enviando as transformações para lá. Bom. Trazendo para a plataforma, a tecnologia da Suntec permite que você crie uma rede. Quer dizer, os dispositivos que estão na sua rede se comunicam entre si. Quer dizer, lá dentro do peer-to-peer, o Anderson tem lá na Santanon um carro que está na minha rede. Qualquer outro carro de outro cliente que esteja na mesma rede pode compartilhar essa antena. Você consegue se compartilhar também. É isso aí. Então, se eu puder mostrar aqui uma tela rapidinho. Vamos lá, vamos mostrar. Agora. Só para exemplificar, todas essas anteninhas que a gente está vendo aqui, na verdade, são veículos que estão rodando no Brasil e têm a capacidade de transmitir o dado de um veículo que está numa condição de emergência ali. Então, todos esses carros aqui, pode ver que ela teve até um movimento agora há pouquinho aqui, e um carro que tivesse em emergência de qualquer cliente da base Stalcom que tivesse emergência poderia usar essas antenas, que são outros veículos, como meio de transmissão dos dados. Essa é a grande vantagem, para mim, uma das grandes virtudes do LoRa. Eu acho que o Anderson tem alguns casos que ele teve de recuperação de carro, onde o carro foi levado sob ataque de jammer para o meio do canavial ali, e um veículo na estrada recebeu o sinal e transmitiu a localização daquele veículo. No caso aqui, a gente vê aí, são vários veículos. Ele tem que ficar bem escondido. Mas e a preocupação que eu tenho hoje seria a gaiola de Faraday. Como é que ficaria? Faraday. É que é em português. A sua pergunta é muito boa, né? E ele falou, a gente está falando aqui de alcance, né? De capacidade de transmissão. Hoje, tudo que a gente faz de contingência é uma instalação muito oculta, né? 100% é chassi, né? Mas e aí nas condições que a gente funciona muito bem. Só que você tem uma queda importante de alcance. Então, no livre, 5 quilômetros, quando você coloca ali no meio de chassi e tudo mais, ou no ambiente fechado, você traz aí para 1 quilômetro, 1,5 quilômetro e tal. Então, por isso que o João quis mostrar aqui que é justamente, quanto mais veículos usando essa tecnologia, vai somando, né? Que a gente chamava aqui na Suntec de rede colaborativa, né? Na verdade, uma rede importante. Sim, não dá para passar a física. Física é física, então... E o que eu acho que do mais importante, assim, não só pensando no rastreador, mas também na isca, é que assim, né? A gente viu o vídeo ali atrás que eu mostrei de eu ativando um equipamento, eu, através de outros, ativando. Mas no roubo com o jammer, né, que nós estamos falando de 99,9% dos roubos, a rede trabalha para mim de forma automática. Então, se o cara entra com o jammer e eu estou configurado para que entrar em emergência e ela começa a gritar se passa carros, ou seja, a informação pode chegar instantaneamente. Mesmo estando sob ação de jammer, mesmo estando fora da rede LoRaWAN, eu recebo informação através de outro dispositivo via GSM. Tal local, tal horário. Então, assim, são contingências, né? Seja de tecnologia de comunicação, GSM, hardware, sistema, que é um contexto que te ajuda na recuperação. E a rede só aumenta. A capilaridade dessa rede só aumenta à medida que os clientes vão acreditando na tecnologia. Acho que a missão nossa aqui hoje é justamente mostrar para o cliente que está pensando em usar a tecnologia que ele não está comprando um dispositivo para testar. Na verdade, ele já está herdando ali como legado ali uma rede já existente. Uma rede. E é legal também que a gente está falando de várias tecnologias utilizando a mesma plataforma, uma única plataforma, né? Você não tem divergência, você não precisa de uma plataforma para cada tecnologia. Todas elas se comunicam de uma forma só. Bacana, bacana mesmo. Cara, tira o zoom um pouquinho desse mapa pra gente dar uma olhada, que eu sou curioso. Você quer entrar... Olha lá, todo o Brasil, hein?
verdade está mais... Você deve ter acessado um acesso específico aí, né? Sim. Tem bem mais antenas. Na verdade, eu estou vendo só as antenas, eu não estou vendo uma frota monitorada que pode usar essa antena aqui. Então é isso, eu acho que essa tecnologia só vai aumentar à medida que o nosso cliente conhecer a tecnologia, saber dos benefícios dela e agregar na recuperação dos seus veículos. Eu sou curioso, eu estou lá, eu quero começar a mexer com isso agora. Tenho só rastreio, mas eu gostei disso. Como é que eu consigo me adaptar para saber onde é que tem LoRa? Tem algum site específico? Vocês têm algum canal para mostrar isso? A gente tem um site da American Tower junto com a Evernet que se chama iot-labs.io. Lá a gente tem um mapa de cobertura, temos todos os parceiros que têm hardwares à disposição no nosso ecossistema LoRaWAN vendendo, os contatos dos operadores que vendem a conectividade e o mapa de cobertura atualizado, né? Igual eu mencionei, hoje a gente está em 250 cidades, alguma coisa do tipo, e tem a mancha de cobertura. Depois a gente até pode abrir aqui também. Fechou. Vamos ver isso aí também. Agora eu queria ver com a plataforma aqui. Me diz uma coisa, se eu ligar o jammer, ele vai anunciar que o aparelho aí está travado, que ligou o jammer, ou ele vai anunciar depois? Depende da tecnologia que você está utilizando. Certo. Se for uma tecnologia puramente GSM, você vai ter o corte da comunicação. Por sorte, pode acontecer do bandido lá ligar o jammer uma distância do veículo e conseguir transmitir uma posição. Mas numa condição normal de roubo, o cara vai acionar o jammer do lado do veículo e ali corta o GSM automaticamente. Só teremos um evento informando que houve um ataque de jammer quando ele desligar o bloqueador ali. Agora, se eu estiver usando uma tecnologia LoRa com tecnologia LoRaWAN, isso é automático. Acionou o jammer, programado o equipamento para nessa condição gerar uma transmissão via LoRaWAN ou via peer-to-peer, essa informação chega para nós automaticamente. E ele anuncia aqui na plataforma que passou um jammer ali e foi ligado. É isso aí, na verdade você vai receber uma notificação ou uma ocorrência, como nós chamamos na plataforma, dizendo, olha, o veículo tal está sob ataque de jammer e a comunicação chegou via LoRaWAN ou chegou via rede colaborativa. Legal. Isso aqui é um mapa de onde tem o LoRa hoje, LoRaWAN, nível Brasil, não é isso? O mapa de calor. Esse é o mapa de calor, onde a gente tem, a American Tower tem cobertura no Brasil todo. Então as 250 cidades que eu mencionei estão espalhadas em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a gente cobre todas as capitais, como você pode ver, as principais rodovias também, né, igual eu mencionei mais cedo. A rede nasceu com rastreamento, então as principais rodovias, as principais rotas de distribuição estão todas cobertas também. Onde se rouba, né? Exato, onde se rouba, as rotas de roubo. Então tem uma cobertura bem bacana ali. Isso é bacana. A gente falou lá de Recife, sobe lá. Recife tá ali? Sobe aí. Aqui no cantinho, no canto da direita aí. Caruaru também tem, olha lá, ó, Caruaru ali. Eu falei pra você, tá vendo? Então, onde tem roubo, né? Recife tem roubo. No meio ali pode não ter, mas tem muito roubo ali? Às vezes não tem, né? Eu vou dizer a vocês aqui onde vocês têm que colocar. Arco Verde, Garanhuns e Custódia. Pode botar ali que vai pegar muita coisa, viu? Ali eu conheci, tem bastante roubo. É pesado. Bom, me passa isso aqui. A gente falou bastante da isca, do LoRa, né? Tá aqui Mas, importante lembrar, né? Na Santec a gente tem a isca 433, né? Que ao invés de ter a radiofrequência LoRa, ele tem um canal 433, né? E hoje, falando de mercado, acho que 90% utiliza esse dispositivo. Talvez por desconhecimento, e eu acho que a gente vai ajudar muito aqui essa galera. Exato. O 433 já tem muito tempo de mercado, né? Isso. Porque também tem uma estrutura montada, né? Como eu falei de antena, né? A gente tem antenista hoje no Brasil inteiro. Quanto né? custa uma antena dessa, Anderson? Hoje uns R$15 mil, mais ou menos. Então é um mercado já formado, é um mercado já formado, né? Então é importante, né, saber, a gente deu muita ênfase à questão do LoRa, de fato muito, muito importante, mas o 433, né, assim como o LoRa, o sinal de RF ele não é jameável, né? Sim. Até porque ele não se conecta a nada. Tem um grande mito aí, né, as pessoas que não têm conhecimento, que mas via 433 eu não recebi nada na plataforma, nem vai, né? O 433 basicamente é um pulso local, onde a isca está e está para o alto, e você precisa ter isso aqui para você captar. Não existem antenas, até existem algumas empresas que montaram uma antena, uma estrutura própria, mas é diferente do LoRa. Então, eu queria enfatizar também, a gente falou bastante da questão do LoRa. Falando de isca, nós temos dois produtos que é basicamente o que a gente usa lá na empresa, é onde a gente tem bastante sucesso em recuperação. O antenista ele vai ter que ter as duas antenas ou uma só vai resolver tudo? Não, Para mim é o ideal ter as duas. Nem sempre é possível,
Mas para mim é o conjunto perfeito. A aplicação delas é um pouquinho diferente. Tá? Quando você falou, a 433 tem mais antenistas que estão capacitados, tem os equipamentos, então é mais fácil. Onde é que o 433 peca? É que o 433 tu tens que ter saber aproximadamente onde está a carga. Se não tiveres uma certeza onde está a carga, tu não tens para onde começar a buscar. Tá? Então, por exemplo, te rouba aqui em São Paulo. Se o aviso para o Anderson chega lá 2 horas depois, ele já pode estar em Minas Gerais. Posso exemplificar aqui? A gente tem uma isca aqui agora na tela, onde a gente não tem a localização por GPS. A setinha apagada que indica que que esse dispositivo não tem a localização precisa. Então, qual a localização que ele tem para a gente? É o LBS, que são esses aros que estão aqui apontando. A gente tem aqui, neste caso aqui, na Citalcom, a gente como nasceu para atender um mercado de isca aqui, a gente entende o quê? A gente tem que trazer o máximo de informação que facilite o quê? Aquela primeira milha, quer dizer, da base do operador ali até a região onde o veículo foi roubado, a carga foi roubada, para que aí o antenista possa usar a antena e fazer a busca fina. Então aqui na plataforma a gente tem aqui a localização aproximada de onde ele está, da região onde ele se encontra. Então esse alvo verde aqui, nós estamos perguntando para o Google, onde você acha que esse dispositivo está? A gente entende que ninguém melhor do que o Google hoje pode dizer onde um dispositivo móvel está, né? Está rodando no Brasil. Então ele traz aqui, olha, pelo Google, a área de busca desse cara está aqui. E aí eu pergunto também as antenas que ele está enxergando, as localizações das antenas vizinhas. Então, na somatória dessas caras aqui, o antenista viria para esta região aqui. É preciso? Não é preciso. Aí entra a antena, onde ele vai fazer a busca fina ali. Então no 433, vamos usar um termo que é LBS. Basicamente, o que é? É ter informação aproximada de onde está o equipamento baseado nas antenas de GSM que estão recebendo o sinal. Tá? Isso funciona bem? Isso funciona bem quando não tens GPS, tá? Ou quando estás de fato numa área em que a instalação está muito ruim, o GPS não está válido, não é? Mas no caso de jammer, não adianta muito, porque o jammer ele não vai conseguir adquirir as antenas. Como não tem as antenas, não sabe onde é que está o equipamento. Então, assim, no caso do 433, é muito importante o tempo de reação. Porque quanto mais tempo demora entre o evento e a presença do antenista, mais longe a carga pode estar. Tá? No caso do LoRaWAN, ou do 419, tá? O que acontece? Via a base, ou via a triangulação de antenas da LoRaWAN, tu consegues ter um local para onde iniciar a busca. Então, tu já sabes, quando recebes informação via LoRaWAN, esse equipamento aproximadamente está aqui. Então já tem um lugar onde a equipa de antenistas consegue iniciar a busca. Tá? Sim. Então isso é a principal diferença entre os dois modelos de RF que o só tem disponível aqui na Santec. São dois modelos hoje no mercado. 433. São duas tecnologias diferentes. Isso. E São vários modelos, tá? Mas são duas tecnologias diferentes. Basicamente, os dois têm GSM, tem o chip, né? Comunicação. Sim. Os dois têm localização, e aí não é comunicação, localização, seja através de LBS ou de GPS. No caso do LoRa, ele tem tanto o LBS do LoRa quanto do GSM. E a radiofrequência, que aí no caso é LoRaWAN, que eu falei, peer-to-peer, ou 433. Então essa é a diferença entre os dois equipamentos. E quanto mais tecnologia complementando um rastreador, maior efetividade na busca e na recuperação da carga. 433, ele a frequência de rádio, é isso não? Isso, 433 MHz. É um range de frequência livre, né? Que é utilizado, por exemplo, para o alarme do teu carro. Se você apertar o alarme do teu carro, eu coloco na 433.9 aqui. Portão de controle remoto. Aperta dessa chave aqui, por favor. A chave do carro aí, para fechar. Aqui pra mim ver? Tem uma isca ativa, não vai ajudar. Eu vou desligar ela. Ela tá aqui. Essa aqui. Vamos desligar ela. Pronto, agora vai. Que é 33920, né? Vou ligar o carro de alguém lá fora. Isso é o controle através de 433, geralmente é 920, mandando informação para o veículo de que, eu sou o veículo tal, pode destravar a porta.
Então é um range de frequência livre que tá, né, tem toda uma regulamentação Anatel de não é potência, livre, ela é de tal. Esse é o problema, né? Porque aí você tem mais coisas transmitindo que acaba dificultando um pouco É o que mais. a gente falou, que o João falou aquela hora, né? Você vai em determinadas regiões, tem tanta coisa. Que fica aquele O barulho. portão eletrônico de casa é no 433. O cara tem que ser bom. Aí é o ouvido do cara, aí não tem fórmula. E tem um detalhe importante também que a gente falou de alcance, né? A gente tem alcance aqui disso aqui, fizemos uma homologação recente numa seguradora a 8 km, no livre, né? Ao mesmo ponto que eu já fiz recuperação com 300 metros pegar sinal. Numa carga refrigerada dentro de uma câmera fria, atenuando o sinal. Então, de novo, qual produto, qual configuração, qual equipamento, qual técnica, qual isso, qual aquilo. Mas assim, aqui é essencial o ouvido do antenista. Se o cara for... Porque isso pode estar bem longe, né? Nesse barulho Não, pode todo, tá- essa não, chiadeira pode toda. estar chiadeira e ele vai escutar um bip. Lá longe. É. Eu já fiz uma recuperação com um amigo, ajudei um amigo no Rio de Janeiro, o cara fazendo busca, ele não tinha experiência, ele foi filmando, com a antena, filmando, e ele fazia cortes a cada 3 minutos e me mandava. E eu só aqui. Volta no minuto 3,20 segundos, pegou sinal lá. E ele voltava lá. Porque eu já estou habituado com esse barulho. O ouvido é então bom, entra muito nisso. É verdade, não é? Mas às vezes eu acordo à noite com esse barulho também. Pipi. Aí já é doença. Aí já é doença. Agora me diz, para me configurar um aparelho desse, uma isca, é complicado configurar essa isca? Ó, ele é super simples, prático, seja através da plataforma da Santec, de forma manual, né? Ali quando você está iniciando o equipamento, montando a configuração para mandar para o cliente, seja através da plataforma que você consegue fazer isso remotamente. Nas duas. Nas duas. Da configuração da Santec, e tem uma vantagem na Santec, né, na negociação aqui com o time comercial, que você consegue pedir para a própria Santec já mandar configurável, que é uma puta vantagem, né? Isso é bom, hein? Já está configurado. Mas, por outro lado, tem a plataforma, que também me permite fazer a configuração via remotamente. Então, você tem... Mas é super prático. Mas, de novo, né, tudo o que determina é a tua operação. O que eu vou usar de configuração para A, para B ou para C? Eu não tenho lá uma configuração padronizada, como o mercado geralmente. Cada cliente meu pode ter uma configuração diferente. Seja de tempo, seja de frequência, seja de regiões. Então, eu quero que região X, na hora que entrou... Qual é o nome da cidade de risco? Você falou? Custódia. Eu posso ter uma configuração através da plataforma que na hora que ele entrar em custódia, eu quero que acione automaticamente o RF. Ou o contrário, eu sei que em custódia tem um pessoal meio especializado com antena, então ele nunca pode acionar o RF lá. Isso eu vou brincando. Então, assim, é muito simples, muito fácil de fazer, mas você pode complicar, né? Se você entender a operação do seu cliente e fazer um desenho customizado. Isso é bom. Então, mas assim, mesmo assim, sendo fácil e tudo, nada é melhor que conheceres o produto. Então tens que conhecer o produto que estás usando, os recursos que eles têm, que configurações estão disponíveis para conseguir ajustar ele à tua operação. Só pode pôr uma configuração padrão? Pode, mas certeza que essa configuração padrão não vai servir à operação dele. Então ele tem que entender muito bem o equipamento. Nós temos treinamentos que podemos fornecer para entender, para explicar, para mostrar todos os recursos do equipamento, mas, mais uma vez, ele tem que conhecer a operação dele, o que é que ele deseja, o que é que ele quer atender na operação dele, para configurar o equipamento conforme a operação dele. E mesmo porque nós falamos, tem um item muito importante aqui que nós poucos falamos, que é a bateria da isca. Quer dizer, tudo que a gente está falando de possibilidade de configuração interfere na vida útil dessa bateria. Então, uma carga que vai sair lá de Belém, ela tem que chegar em São Paulo com vida a ponto de, quando estiver sendo roubado aqui em São Paulo, eu tenho carga suficiente para fazer a recuperação. Então, muitas vezes, a estrutura pensou uma lógica, saiu... Posso te contar como que é? Me conta aí, vai. A gente tem bastante de eletrônico, e não sei se vocês sabem, mas o trecho de Manaus para São Paulo, ele tem um trecho de balsa de 5, 6 dias, que não funciona nada. Então, o que é a configuração? Você literalmente desenha uma área na chegada do porto em Manaus e você aumenta o tempo de transmissão para cada 6 horas, a cada 12 horas, porque não vai funcionar. E se você deixar ele funcionando, ele vai consumir muito mais o tempo, a bateria. Porque assim, quando ele acorda aqui, eu liguei o equipamento, acordei e transmiti, esse tempo todo vai uns 40 segundos, me corrija, mais ou menos isso, né? Se ele não encontra a rede, ele fica tentando durante até 2 minutos, mais ou menos. Então, quer dizer, olha o tanto que eu fiquei ligado insistindo, tentando achar. Imagina isso durante 5 dias. Então, a gente... Primeira posição em Belém,
reduz o tempo de transmissão para hora em hora. O índice de roubo determinado, tipo, chegou em Goiás, meia hora. Entrou em São Paulo, 15 em 15. E por assim vai. Ou seja, você desenha isso pensando em bateria Isso também. direto pela plataforma. Exatamente. É isso aí. Caramba, bacana, viu? Na verdade, o que a gente diz, né? A plataforma ela tem que permitir se moldar a cada momento da operação. Eu digo assim, na Citalcom não existe um módulo isca para eletrônico, isca para frigorífico, não. O cliente vai olhar para a operação dele, vai criar a operação dele, em cima daquela operação ele vai caracterizar o que ele quer controlar. Então, na rota Belém-São Paulo, ele vai criar as áreas de sombra, ele vai criar as áreas de risco, e dentro dessa área de risco, ele automaticamente já faz uma reconfiguração dessa isca para atender aquele perfil. De novo, tentando minimizar a necessidade de interferência humana nesse processo. Porque a ideia da plataforma é que ela trabalhe para a operação até com um menor custo operacional nesse sentido. Só para ter um outro exemplo aqui de busca. A gente está vendo aqui uma isca que ela posicionou aqui. Esse aro maior aqui é a localização dela a partir da antena física que ela está conectada. Então dá uma olhada a área de abrangência dessa isca. Aí aqui na plataforma, como eu falei, a gente busca uma recomendação do Google de onde ele está. Olha como ele reduz aqui a área de atuação do antenista. Então tudo isso vai contribuir com a... Mas essa área aí dá o quê? Dá uns 20, 30 km? Tá passando pelo município de Cordeirópolis inteiro aqui. Então você pode dizer que é um... Pode ser que sim. Mas a gente estava falando agora há pouco de distância, de transmissão. Eu já peguei isca a mais de 20 km com o GSM. Traduzindo um pouco mais para entender aí no que o João falou, né? Na verdade, eles comentaram agora, né? O equipamento Santec, ele envia a antena que ele está conectada, né? O chip está conectado com a antena 1, 2, 3. Certo. E dessa antena, como tem tráfego de dados, ele tem uma taxa de transmissão que ele calcula a distância mais ou menos, que é o TA, que a gente chama, que é de 550 em 550 metros. Essa informação vai para o João e ele posta. Do pé da antena até onde ele está mais ou menos nessa bordinha. E ele, assim como o nosso Wi-Fi, ele tem capacidade de ver outras antenas, até outras 4. E aí o João plota aqui as outras 4, que formam mais ou menos a triangulação. E além disso, que a gente chama de LBS duplo, ele joga para o Google e fala, Google, o que você acha? Onde que ele está? Me fala, que é a experiência de usuário. E aí o Google também te dá uma recomendação. Mas a gente costuma dizer o seguinte, quando está nos grandes centros, que é de fato o grande volume de roubo, você tem um LBS fantástico. Muito bom, muito fácil de você chegar. Quando você vai para uma situação rodoviária mais distante, interior da Bahia, você pega um LBS desse de 20 e poucos quilômetros, onde buscar? É um pouco mais complicado, né? E às vezes você só tem uma antena, você não tem nem vizinhas, né? Que é aquela única antena e está lá, você está passando a rodovia, tem uma cidade lá na 20 quilômetros, o cara pega de lá a antena, conecta e diz. Então é um pouco mais difícil. Mas não é muito, aliás, é muito comum utilização de helicóptero, drones. É comum. É muito comum. Dependendo da carga, né? Muito comum. Eu já tive um acionamento de helicóptero que custou 65 mil reais, lá na tua região. Rapaz. E não recuperou. Não, mas o valor da carga era astronômico. Tempo de chegada, era à noite, o helicóptero teve que pousar, por isso do custo ele é elevado, não podia retornar para Recife. Enfim, mas aí você aumenta demais. Estamos falando, eu falei aqui de 8, a gente já pegou em 20 quilômetros no aéreo, em São Paulo, estou falando num grande... Então você aumenta demais o alcance. No aéreo. Então é um recurso que nós, empresas de rastreamento, todas têm, né? As principais empresas têm convênio com as empresas de aéreo para aeronave. No Mato Grosso é muito comum. Usa aeronave, não helicóptero, avião mesmo. O avião para poder achar? Sim. Muito carga de defensivo. Aí antenas bem maiores, que é um dos itens mais roubados, né? Tô falando de agro, né? É um item muito caro e utiliza muito isso. E no drone vocês botam uma antena dessa ou... Geralmente é digital. Digital no drone. Porque aqui você teria que ter uma câmera filmando para pegar o pulso. Aquela ali você tem direto. Bacana. Tem meios, né, de se fazer. Tem outras antenas um pouco menores. E até complementando aquela questão de bateria, de salvar a bateria, tem o oposto também, né? De quando a carga é roubada, o dispositivo pode ser configurado para mandar várias mensagens, por exemplo, a cada 30 segundos. Porque aí você tem mais chance de recuperação do ativo. Porque aí o que importa não é salvar a bateria. Exato. Ou o inverso, a gente tem cargas, por exemplo, que a gente sabe que o nível de customização é muito bom, é perfeito, o cara não vai achar olhando. Eu não trouxe aqui, mas enfim, poderia ter trazido. Você pega um cigarro, você abre aqui, tem cigarro, mas dentro tem um dispositivo. Então, a olho nu, o cara não vai identificar muito. Então, você tem que fazer o quê? Você não precisa extrapolar numa configuração de aviso, porque senão você pode ajudar o cara. Então você pode manter, porque em algum momento você vai pegar aquele cigarro, nem que for na prateleira do bar do Zé.
mas você vai pegar ele. Então você preserva na configuração. No caso aqui, é uma carga de cigarro. Eu vou colocar quantas iscas numa carga de cigarro hoje? Depende. Cada empresa tem o seu... Mais de 10, É menos de 20, um- uma média só, pra gente entender Aí como é o funciona. segredo, né? O mercado de, Aí é o o mercado de cigarro consome milhares de iscas. Deu pra entender. É muito. Algumas conseguem fazer operação retornável, né? Ou seja, ele consegue reaproveitar. A gente tem alguns modelos com isca com carregamento por indução, ou seja, você coloca na embalagem e para recarregar você só encosta sem embalagem por indução, num hardware Santec, e outras literalmente vai embora. Então, depende. Mas tem mercado que consome 3.000 iscas por mês, um cliente. Um cliente. Tem carga de risco e carga de risco. A galera tá roubando com força. Rapaz, a gente só não pode dar os segredos, mas é muito, muito interessante, gente. Eu tô impressionado, eu tô aqui de boca aberta, que pra mim é tudo novidade aqui, tá, gente? Não é brincadeira, não. Minha área é rastreamento básico. E agora, só fera aqui na mesa, eu tô sendo honrado mesmo, viu? Agora tem desculpa, tem que entrar. Tem que entrar agora. Junto com a Santec. Vambora. Citacom e Evernet. Evernet. Aí a gente tem que puxar o saco desse aqui agora pra ele dar uma dica, que ele não vai ficar de fora. Não, muito bom, gente. Podcast maravilhoso. Tô ainda impressionado com o modo que vocês trabalham. Me conta aí um pouquinho de alguma coisa muito inusitada que aconteceu já nessas buscas tuas. Eu estava em São Paulo, em Alphaville. A gerenciadora de risco, que é outra figura do mercado, acionou dizendo que tinha sido roubado. A gente acionou as equipes, né, para recuperar. Mas eu fui atrás, eu ando sempre com a minha antena. Eu ando armado, eu ando armado. Eu ando armado. E aí eu chegando na região do LBS, já peguei o sinal e tinha um carro de polícia na esquina assim, eu falei, putz, chama reforço, tô com uma carreta de X produto roubada, produto alto valor. Não, o que é? Chama reforço, vou dar a volta, aprimorar o sinal e tal. Na hora que eu voltei já tinha mais umas 10 motos da polícia e tal. E o que é? Desce, eu estacionei o carro, pegamos o sinal, pum, prendemos a galera toda do vídeo aí, que vocês viram. Eu vi lá. Mas deu super certo o tempo da ação, né? Que o fato da polícia estar ali e tal, a gente ajudou e facilitou. Foi muito. Mas tem muito tipo de roubo já. Claro. A gente já teve troca de tiro com agente nosso, teve morte já com alguns, então assim, é um trabalho muito sério, contratado por nós, então é um trabalho muito sério. Eu falei, né, qualquer um pode realmente operar com isca, né, mas quando você vai para um mercado mais especializado, você precisa ter uma certa de... E isso tudo que nós falamos aqui é super importante para isso, como configurar, ter um equipamento que permita você fazer várias coisas diferentes, então é muito... A carga mais inusitada, se puder falar. Carga mais inusitada? Tu disseste, não acredito que roubaram isso. Puxa vida. Eu já dei o exemplo aí mais cedo de todo tipo de produto que rouba, né? A gente recuperou uma recente, eu até falei dela, em Paralelos era carga de pasta dental. Os caras roubam aquilo ali também. Rouba demais. Rouba de oportunidade. Já pensou? É tudo, todas as cargas. Não tem produto que não se rouba, tudo é consumível, né? Tem uns com mais escala, né? Falando de cigarro. Por que cigarro? Porque cigarro é um negócio que você coloca ali e vende rapidamente. E não tem controle, é um produto nada, assim, ó, é muito rápido, né? Então a galera rouba, né? Rouba demais. Eletrônico. Porra, eletrônico é fácil também de você passar, mas você precisa ter um receptador. Onde você vai colocar uma carreta de TVs? Porém, uma carreta de TVs é 10 milhões. Então, tem de tudo, mas quem exige geralmente a utilização de isca é o mercado de alto risco. De alto risco. Mas no caso aí, tem mercado ainda para quem quiser entrar? Claro que tem. Na verdade, acho que o ponto principal é aumentar o índice de recuperação no seu mercado. Que nem você no rastreamento básico, um rastreador com LoRa vai te aumentar a chance de recuperação daquele veículo. Acho que o ponto é esse. A tecnologia ela pode ser aplicada no mercado especialista? Pode, mas aí você vai ter que seguir toda a cartilha lá do PGR, que é estipulada pela seguradora e por aí vai. Já no seu mercado lá de veículo de passeio, você pode ter no Gol um rastreador básico, mas tem 310 lá. Agora lá na BMW vai colocar um 390 que vai te aumentar a chance de recuperação daquela BMW. Então eu acho que o caminho para o mercado varejo, vamos dizer assim, é usar a tecnologia como meio contingencial. A mesma coisa, uma isca dessa, uma 433,
num veículo, num PA estendido ali, o equipamento maior ali, o par do 449, você vai colocar ele num PA lá de hora em hora, de dia em dia, quer dizer, o que é melhor? Você não ter chance nenhuma ou uma vez por dia você ter a chance de escutar o sinal desse dispositivo e recuperar aquele caminhão de R$1 milhão? Então, o uso da tecnologia vai dependendo do mercado que você está atuando. No rastreamento básico, cabe. Uma dúvida que eu tenho, que na minha região a gente trabalha muito com proteção. Proteção vem crescendo muito nesse mercado. Eu acho que é um dos meios que mais cresce para a população, um negócio mais simples ali, no rastreio. E vale a pena hoje, é necessário, qual a importância de uma proteção veicular hoje trabalhar com LoRa? A importância é a seguinte, o serviço de proteção veicular depende muito da recuperação. Ou seja, se acontece um evento, tu dependes muito de recuperar aquele veículo até para teres o teu próprio lucro no teu negócio. E o que nós estamos oferecendo aqui é que, de facto, esses produtos com LoRa, eles dão uma segurança a mais, dá-te uma tecnologia diferente para que possas conseguir aumentar ou melhorar o teu índice de recuperação. Então, hoje, se de facto essa associação está com índices de recuperação bem baixos, que sempre que dá um evento não consegue achar o veículo, uma opção é de facto investir em equipamentos com LoRa para dar esse extra para conseguir que de facto que a recuperação, o índice de recuperação melhore. Até porque tem o consumo da bateria, né, a vantagem do consumo de bateria e a conectividade de LoRaWAN, ela também é muito mais barata que de uma GSM, de uma celular. Ela chega a ser 1/10 do valor do GSM. Então é algo que não vai alterar tanto valor e vai complementar muito, às vezes, na recuperação da carga. Boa, bacana. Show de bola, pergunta respondida. Pode falar. Não, na verdade, assim, um dos nossos principais mercados de atuação é o mercado de proteção veicular. A proteção veicular, ela busca volume e grande parte dela está no carro popular. Isso. Mas a gente acompanha alguns clientes que fazem proteção de veículos pesados. Veículos pesados, que nós falamos há pouco aqui, tem situações onde você coloca 2, 3 dispositivos. A tecnologia LoRa agrega essa recuperação um novo meio de comunicação que vai aumentar a chance de recuperação. Acho que o objetivo é aumentar a possibilidade de recuperar aquele patrimônio. É mudar também a questão da filosofia. Meu objetivo qual que é? É rastrear minuto a minuto? Não, é recuperar aquele patrimônio. Então, nesse ponto, sem dúvida, o LoRa acaba agregando bastante. Show de bola. Gostei de verdade. Eu lembrei de um inusitado aqui, que não vai estar tão atrelado à isca, mas é interessante, falando de tecnologia, falando de Santec, e eles dois estão comigo nessa também. Eu recebi uma ligação de um amigo me pedindo que ele queria bloquear a máquina de café. Eu já imaginei, bloquear a máquina de café, máquina motor, nunca vi, né? E aí, na verdade, ele para vocês entenderem, ele traz uma marca da Itália para cá. O Brasil, ele aluga essas máquinas, aquelas grandes que tem no aeroporto, que tem nos shoppings, tal, aquelas padarias mais... E aí, a gente utilizando não desses aqui, mas um outro dispositivo da Santec, a gente literalmente fez um dispositivo, um plug and play, literalmente, com a nossa engenharia, a gente fez um plug and play com um dispositivo e a gente entregou muito mais do que o bloqueio. Porque o bloqueio não é para não roubar, né? Ele queria interromper o serviço se o cara não pagasse. Mas a gente entregou várias coisas, a gente entregou realmente localização, se for roubada a máquina ele sabe onde está. A gente entregou o bloqueio, ele com um clique na plataforma ele consegue literalmente cortar, e bilhetagem. Todo o café que tira, ou seja, ele consegue no final do mês saber, esse cara não vai me pagar porque ele tirou 10 cafés. Ou esse cara tirou 1 milhão de cafés e esse aqui não está me pagando por sacanagem, eu vou bloquear. Então, foi um negócio que veio e a gente, pô... Eu falo para um negócio bacana. Eu falo que, assim, essas questões... Eu bati muito na questão de ser diferente, de fazer diferente, que é a oportunidade do mercado. E isca exige muito para esse mercado massa, mas não só para isso, para outros mercados, né? Utilizar tecnologia, utilizar sistema para você atender. Eu tenho tantos outros, agora vou me lembrando aqui, a gente tem os caminhões que fazem a limpeza de Brasília, tem todos a nossa tecnologia. A gente sabe metro quadrado que está sendo limpo lá, através de uma grande empresa que usa o nosso equipamento nas máquinas deles. Bacana. Então, assim, tem bastante oportunidade aí. E nada melhor, desculpa de novo, né? Você ter esse aparato de tecnologia, de hardware, tá linkado. De conectividade. Porque eu estou aqui, como o João falou na abertura, usando a minha expertise de mercado, do cliente, do que fazer, de como rouba e tudo mais. E aí eu venho nessa mesa e falo com eles, e aí, Helder, e aí, o que nós pode fazer? E aí a gente junta e tem uma solução. Um sem o outro não funciona, né? Até se entregar o dado e você não souber tratar o dado, você não vai fazer nada com isso. Pois é. Por isso tem que ter toda essa inteligência por trás.
Boa, gostei demais. Eu acho que a gente fica por aqui. Perfeito podcast, então você que está em casa, não perde, se inscreve, já deixa aí, ó, toca no sininho aqui embaixo, deixa tua notificação, já para toda vez que tiver um podcast nosso aqui da Suntec, você está participando com a gente. Deixa a sua dúvida para o próximo podcast, que qualquer coisa a gente traz essa turma de novo aqui para trazer muito conhecimento para vocês. Então cuida, bebê. Obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Aqui é uma mesa pesada, não sei como não quebrou, viu? Tá pesada. Vamos lá. Cuida, bebê. Show.